A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar comunicando com cada um de vocês. Dessa feita, nós estamos aí com uma série de lições. De fato, essa lição ela teria que ser usada no terceiro trimestre deste ano, mas devido aí a essas circunstâncias aí desse momento de pandemia que estamos enfrentando, usou-se uma edição especial de jovens e adultos, e agora nós estaremos então usando esta lição, que seria de fato a do terceiro trimestre. É uma lição muito importante. Está aqui a nossa lição. Essa lição ela vai girar em torno da vida de Jó, esse personagem da Bíblia, esse personagem muito rico em lições para nós. Portanto, a lição desse trimestre fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, nós vamos ter aqui a oportunidade de estar revendo esse conteúdo muito importante para a nossa edificação espiritual. Essa lição ela tem como comentarista o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, é conferencista, e ele é o comentarista dessa lição. A lição de hoje é uma lição mais introdutória, falando um pouco sobre o livro de Jó, esse contexto histórico do livro de Jó. Aí depois, na lição de número 2, nós teremos aí estudando um pouco sobre quem era Jó. A lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Aí na lição 4, o drama de Jó. A lição 5, o lamento de Jó. E a lição 6, a teologia de Elifaz, que levanta a tese só os pecadores que sofrem. Aqui é uma pergunta. A lição de número 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, esse questionamento. A teologia de Zofar, lição 8, o justo não passa por tribulação, bastante interessante essa temática. Lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A lição 10, a última defesa de Jó. A lição 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Lição 12, quando Deus se revela ao homem. E a lição 13, quando Deus restaura o justo. Então essas são as lições que nós teremos a oportunidade de estar estudando nesse trimestre. A lição de hoje, como falei, é a lição número 1, vai falar um pouco sobre o livro de Jó. Nós não iremos assim, não há uma necessidade de um aprofundamento no momento em capítulos específicos aí do livro de Jó, porque vai estar sendo trabalhado aí nas lições seguintes, nas 12 lições seguintes. Então procurarei passar apenas aquilo que a lição está nos apresentando. Portanto, aí a lição de número 1 tem como título o livro de Jó. O texto áureo dessa lição nos apresenta o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, ou os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí Tiago capítulo 5, verso 11, esse texto vai aparecer um pouco mais à frente. Então não irei comentá-lo no momento. Aí a verdade prática da lição nos apresenta: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. É bem importante nós observarmos que o livro de Jó é um dos livros que traz em si uma riqueza muito grande literária, e alguns se voltam para a pesquisa, para o estudo do livro de Jó, buscando ensinamentos como um todo no livro. E esse livro ele é rico, é uma literatura, vamos dizer assim, dentro da literatura bíblica, é uma literatura muito que desperta muito interesse, assim, é uma universalidade, podemos dizer assim, temática, tanto filosófica quanto teológica, dentro do livro de Jó, alguns questionamentos que são levantados. Mas o livro ele é rico não apenas pela questão literária em si, mas principalmente pela maneira como Deus ele age na história e a resposta que Deus dá ao homem
alguns questionamentos, as grandes questões que envolvem a vida. Aqui a personagem principal desse livro, que é Jó, ele é envolvido aí em um drama existencial muito grande, no qual ele se vê questionando a sua própria existência, o porquê da sua própria existência. E diante de toda essa prova, de toda essa experiência que Jó ele enfrentou, ele traz ensinamentos muito grandes para nós, e também ele aprendeu muito diante da situação, ou perante, ou na situação, melhor dizendo, que ele vivenciou. Então esse será o livro que nós estaremos estudando, mostrando essas verdades práticas aí no livro de Jó. A leitura bíblica em classe está aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é um dos textos. Depois Ezequiel, capítulo 14, verso 14, 19 e 20. E também o livro de Tiago, capítulo 5, verso 11, que foi o texto inserido no texto áureo da lição. Bem, então o primeiro texto, 2 Timóteo 3, 16, nos diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A ideia aqui do texto é mostrar que toda escritura divinamente inspirada, aqui se referindo à palavra de Deus enquanto uma escritura inspirada, ela tem um objetivo, e o objetivo da palavra é exatamente, ela é proveitosa para poder ensinar, para redarguir, para, no caso, exortar, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, a escritura ela tem como finalidade esclarecer o homem, ela tem como finalidade mostrar ao homem a vontade de Deus para a sua vida. Aí no livro de Ezequiel, o capítulo 14, o verso 14, e aí os versos 19 e 20, nos apresenta o seguinte, aí no verso 14. É interessante que o texto aqui, ele começa aí no verso 14, a lição insere o verso 14, porém é interessante nós observarmos que nesse capítulo 14, num contexto aí imediato, anterior ao verso 14, no verso 13, o Senhor está falando quando uma terra pecar contra ele gravemente, se rebelando contra Deus, que aí ele vai mostrar exatamente o que está contemplado no versículo 14. Então o verso 14 está se referindo exatamente a uma fala que foi dita no verso 13, falando de uma terra que pecar gravemente contra Deus, se rebelando contra Deus. O que aconteceria? Aí entra então o verso 14. Ainda que estivesse no meio dela, no meio de quem? Dessa terra que se rebelar contra Deus, se afastar de Deus, virar as costas para Deus, ainda que estivesse no meio dela, esses três homens. E aí o escritor aqui, Ezequiel, o profeta, ele vai citar três grandes referências de homens de Deus, no caso, no passado. E se eles estivessem no meio dessa terra que se rebelou contra Deus, nem a presença desses homens faria com que essa terra se livrasse, ou que ela viesse a livrar-se da ira de Deus. Então essas três referências aqui mostram exatamente o peso que esses homens tinham, no caso, nas escrituras, e o valor, podemos dizer assim, que eles tinham diante de Deus. Então diz o texto, ainda que estivesse no meio dela, dessa terra rebelde, esses três homens, Noé, foi lá o patriarca Noé, por meio do qual o mundo de então foi salvo na arca, Daniel, aquele homem usado por Deus ali na Babilônia, e Deus se manifestou de maneira poderosa por meio de Daniel, e também Jó, que é a personagem deste livro aqui que nós estaremos estudando. Então, ainda que estivesse no meio dessa cidade rebelde, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Esses homens, apesar de serem justos, se eles estivessem naquela cidade, eles livrariam apenas as suas almas e não as almas dos demais homens rebeldes dessa cidade. Verso 19, ou se eu enviar a peste sobre tal terra, essa terra rebelde, e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais,
aí torna a retomar de novo aqui essas ilustres personagens. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filho nem filha eles livrariam, nem os seus próprios filhos ou filhas livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então até aqui nós vimos, nesse texto que nós lemos, mostrando exatamente que dentre os homens da Bíblia que merecem um destaque, Deus está aqui destacando por meio do profeta Ezequiel, destaca a pessoa de Noé, destaca a pessoa de Daniel, e é bem interessante que cada um dentro de um contexto, Daniel dentro desse contexto aqui, babilônico, dentro desse contexto, Noé dentro do seu contexto lá, podemos dizer assim, início da raça humana, podemos dizer assim, e Jó também dentro do seu contexto, cada um tendo a sua especificidade. E Jó é colocado exatamente em pé de igualdade, é colocado ao lado de Noé, que foi um grande homem, como também ao lado de Daniel. Isso mostrar o valor de Jó diante de Deus e nas Escrituras. Aí no livro de Tiago, capítulo 5, diz o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Então o Senhor aqui diz que bem-aventurado aqueles que sofreram, mas sofreram por quê? Por que causa? Sofreram exatamente por causa da justiça. E por terem uma vida justa e provaram ser justos diante de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porquanto o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí Tiago ele chama a atenção, mostrando sobre a importância, a bem-aventurança, dentre as bem-aventuranças que Jesus cita ali no Sermão do Monte, ele fala sobre a questão daqueles que choram, são bem-aventurados que choram, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. E aqui Tiago está exatamente retomando esse texto, quando ele diz exatamente isto: bem-aventurados os que sofreram. Aí ele dá o exemplo de Jó. Ouviste da paciência, do quanto Jó foi paciente em meio ao sofrimento, a paciência de Jó, e viste como um Deus, como foi o seu fim, como um Deus o tratou, depois dele ter passado por aquele momento, por aquela amarga experiência, como Deus usou de misericórdia, como um Deus foi piedoso para com Jó. Aí Tiago traz essa reflexão, mostrando que a despeito do sofrimento, nós somos bem-aventurados, que no sofrimento nós nos mostramos totalmente dependentes de Deus e nós podemos experienciar a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Então, é uma menção que o texto faz aqui ao sofrimento, tomando por base aí o livro de Jó, que é o livro que vai retratar a vida de Jó, o sofrimento de Jó, como também a restauração de Jó. Aí a leitura, o comentário da lição, melhor dizendo, nos apresenta o seguinte: nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Jó é um livro único dentro do seu estilo, da sua mensagem, da sua proposta dentro da Bíblia. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobremodo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Nós vamos perceber que Jó ele passa por uma situação onde parece que não tinha mais saída, onde a vida havia perdido o sentido. O próprio Jó ele amaldiçoou o dia do seu nascimento porque a vida para ele havia perdido o sentido. Porém, no auge do seu sofrimento, Jó ele consegue perceber o que Deus, de fato, havia projetado por meio daquele sofrimento, e ele passa então a glorificar a Deus, e o estado de Jó então é mudado, e Jó passa por uma experiência que homem nenhum na terra passou, e ele pôde deixar registrado a um livro que registra exatamente essa sua experiência, que mostra para o ser humano, mostra para cada um de nós o que Deus pode fazer, mesmo quando tudo parece
está perdido. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade, uma situação muito crítica que você olha para um lado e para o outro e não percebe nenhuma saída. Jó, ele enfrentou situação como essa, a mão de Deus, podemos dizer assim, pesou sobre Jó, provando, porém o mesmo Deus que provou a Jó, o mesmo Deus que permitiu que Jó passasse pelo que ele passou, foi o Deus que esteve com Jó durante toda aquela provação, e foi o Deus que deu a vitória a Jó, restaurou o seu estado, e melhor dizendo, o último estado de Jó foi bem melhor do que o primeiro. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a autoria, local e data do livro de Jó. Só vou estar lendo, é um dado assim histórico. O autor do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Há debates quanto quem tenha sido escritor desta obra. As opiniões passam, por exemplo, alguns pensam que foi Moisés, uns acham que foi Eliú, um dos amigos de Jó, Eliú. Outros acham que foi Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo o escriba Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma coxa de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas, aqueles que não creem como livro inspirado por Deus. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Então, a despeito da discussão de quem tenha sido os autores do livro de Jó, é comum que se pense dentro do meio teológico, evangélico, que o livro de Jó ele não é uma ficção religiosa, não é uma ficção, mas de fato uma narrativa poética, que nós temos aí tanto a poesia quanto a questão da prosa no livro, e que foi Deus quem dirigiu um autor, que é provável que tenha sido um único autor, a despeito da discussão quanto quem tenha sido esse autor, mas que é um livro inspirado por Deus. É um livro que Deus dirigiu um autor quanto à sua escrita. A própria Bíblia, isso aqui é interessante o que o comentarista coloca aqui, a própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então nós temos aqui que a Bíblia não reivindica a questão de quem é o autor do livro de Jó, mas é um fato de que esse autor ele conhecia essa forma poética na qual ele expressou no livro. O livro de Jó, ele, na sua maioria dos capítulos, são poesia, de fato. Bem, aí nós vimos aí minimamente em relação à questão à autoria aí desconhecida do livro de Jó, ou duvidosa. O subtópico 2, a pessoa histórica de Jó, mostrando que, a despeito da autoria do livro, Jó é uma personagem histórica e não é uma personagem de ficção. A pessoa histórica de Jó, a Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Nós vimos algum texto trazendo exemplo de homens tementes a Deus, como Noé, como Daniel, e Jó também é inserido no meio dessas personagens, mostrando então que ele de fato é um indivíduo, uma pessoa histórica, alguém que de fato existiu. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando ele destaca aí a perseverança de Jó, que nós lemos no texto aí, quando ele mostra que bem-aventurado aqueles que sofrem, no caso aí perseguição, aqueles que sofrem, e ele traz à memória qual foi o fim da perseverança, da paciência de Jó. Portanto, temos aí que Jó foi uma pessoa histórica que de fato existiu. Terceiro subtópico, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz
assim como Jó, Uz também era um lugar real, histórico, que de fato existiu e existe. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia, e a localização da terra na qual Jó morava, que é a terra de Uz. O subtópico 4, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, um caso aí que vai entre Abraão, Isaac e Jacó. Então os fatos são narrados dentro desse período dos patriarcas. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Por exemplo, o sacerdócio como instituição ainda não existia, como não existia ainda o sacerdócio enquanto instituição dentro do período patriarcal. Isso veio surgir lá no período mosaico, depois. Então o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó ele era o sacerdote da sua própria casa. Então Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus próprios filhos, ele era o sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Isso é um dado bem significativo, porque no período mosaico da lei isso não era permitido, e nesse período aqui de Jó, as filhas eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, mostrando que é um período bem anterior, no caso, à lei mosaica, que é um período patriarcal. Então, as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica é kezitar, traduzido por uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões, uma em Gênesis 33, 19 e outra no livro de Josué 24, 32. Então aqui esse contexto aqui nos mostra exatamente a época na qual Jó viveu, que foi exatamente nesse período patriarcal aí, que envolve aí essa época em que viveu Abraão, Isaac e Jacó. Bem, o livro de Jó é um livro, é um dos livros sapiensais e poéticos do Antigo Testamento. É sapiensal porque trata profundamente de assuntos universais, por isso é conhecido como um dos livros sapiensais, porque trata de temas universais, e é poético porque quase na totalidade, no caso dos seus capítulos, está elaborado num estilo poético. Então há essa poesia no livro de Jó, que tem por base exatamente, apesar de ser um livro onde há muito forte a questão da poesia, mas é uma poesia relatando fatos históricos, fatos reais. Então é um livro que tem esse caráter narrativo, mas que também ele prevalece a poesia. Mas essa poesia se tratando de evento histórico e real, e não uma mera ficção. Daí o cuidado ao ler o livro de Jó, ter esse cuidado, percebendo que é um livro que trata de fatos reais, mas que tem uma linguagem, vamos dizer assim, que prevalece uma linguagem poética, não apenas poética, mas que prevalece na sua maioria uma linguagem poética. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta a estrutura literária do livro de Jó, que é o que nós já acabamos de falar. Então, primeiro subtópico, prosa e poesia. Essa é a estrutura do livro de Jó. É um livro escrito em prosa e poesia, lembrando que prosa é todo o discurso direto, aquele discurso, aquela forma de escrever, onde há um discurso direto, um texto organizado em parágrafos, é o que nós chamamos de prosa. Esse texto tem um discurso direto, que é organizado em parágrafos, como, por exemplo, uma redação, uma história que você conta, uma história, no caso, uma narração de um fato, e às vezes você pega assim, por exemplo, uma crônica, etc. Então, no livro de Jó nós temos aí o texto, ele também é escrito em prosa, nesse discurso direto, dividido em parágrafos, mas também ele é escrito em poesia, que não há essa obediência quanto à objetividade, quanto à paragrafação, quanto à questão da linguagem, há muito dentro da questão da poesia. Há muita utilização da questão da figura de linguagem, desses recursos literários, principalmente da metáfora. Então, são coisas que devem ser levadas em consideração ao estudarmos o livro de Jó. Portanto, a estrutura literária do livro de Jó
em prosa e em poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó, aqui o comentarista coloca, precisa dar-se conta de que estar diante dele é uma obra dessa natureza, uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. Então, ao ler o livro de Jó, precisa ser lido aquilo que é prosa como um prosa e aquilo que é poesia, que é basicamente tirando ali o prólogo, o início do livro, o final do livro, os primeiros capítulos do livro e o último capítulo do livro, a maioria é tudo poesia. Então tem que se ter muito cuidado, esse livro deve ser lido exatamente dessa forma, levando em conta esse gênero literário. Então Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Inicia com uma prosa, depois vem-se poesia e depois retoma, no caso, a prosa. Sempre nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, como falei, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo de Jó, no caso aí o capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, verso 13, nós temos aí o prólogo. O epílogo vai do 42, Jó 42, 7 ao 17, estão em prosa. Então, o início do capítulo 1, parte do capítulo 1 aí, todo o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 13, temos aí prosa, que é o prólogo, e o epílogo, que é o final do livro, que é o capítulo 42, do 7 ao 17, nós temos aí o texto em prosa. E a parte intermediária entre o capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, nós temos exatamente a poesia. Vai do capítulo 3 até aí o capítulo 42, ao verso 6, mais ou menos. Então, tudo isso aí, do capítulo 3, do 1, verso 1 até o 42, verso 6, nós temos o texto em poesia. Então, mostrando exatamente esse desafio que é ler o livro de Jó. Sabendo dessas divisões aí de prosa no início e no final, e a poesia aí em tudo, a parte intermediária. A organização. No texto, em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, que é Elifaz, Bildad e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó, que é Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. É a forma como é organizado aí esse texto aí, essa poesia. Subtópico 3, a abundância de figuras de linguagem, que isso aqui é muito, muito interessante. Sabemos que uma obra literária, o que difere um texto literário de um texto não literário, é exatamente o uso da linguagem. E no texto literário, há um uso mais abundante da linguagem conotativa, não que o texto não tenha a linguagem denotativa, que é a linguagem no seu sentido real, porque se um texto ele tiver apenas a linguagem conotativa, ele acaba sendo só, vamos dizer assim, abstração. É necessário, não se constrói um texto apenas de linguagem conotativa. Então, os textos literários, eles precisam da linguagem denotativa, mas o que prevalece é exatamente a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Então, num texto literário, o uso das figuras de linguagem não é uma opção, é necessário e é o que caracteriza um texto literário, é exatamente o uso da linguagem figurada. Então, e faz parte do uso da linguagem figurada exatamente as muitas figuras de linguagem, e a metáfora é uma das figuras por excelência dentro de uma obra literária. Portanto, a abundância de figuras de linguagem no livro de Jó. O livro é rico em metáfora. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Então ele vai exatamente utilizar dessa figura de linguagem que é
a metáfora. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, uma metáfora, para demonstrar a brevidade da vida. A questão do vento, da nuvem, da sombra, uma corrida, por exemplo, uma águia, uma flor, tudo são metáforas, figuras de linguagem que aparecem aí no livro de Jó. No livro também há o recurso estilístico do paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, né? E paralelismo de palavras, paralelismo de ideias dentro das figuras de linguagem. Então esse recurso também é utilizado dentro do livro de Jó como um recurso estilístico. Então é necessário que se esteja atento também a esses recursos literários. E aí, finalmente, antes de nós irmos aí para o tópico número 3, é necessário que nós entendamos que o livro de Jó ele está estruturado, por exemplo, o prólogo, que fala da crise de Jó, está no capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 13. Aí vem os diálogos entre Jó e seus amigos. E a busca de resposta humanista, está aqui, Jó busca uma resposta humana e não encontra, e depois ele obtém uma resposta divina. Está do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 40. Depois vem o discurso de Eliú e o começo do entendimento. Está no capítulo 32, o verso 1 até o capítulo 37, o verso 24. A quarta parte aí do livro o Senhor responde a Jó diariamente, o capítulo 38, verso 1 até o capítulo 42, verso 6, e o epílogo, que é o desfecho da prova, que está no capítulo 42, a partir do verso 7 até o verso de número 17. Bem, e o último tópico aí da lição nos apresenta a natureza e a mensagem do livro de Jó. Qual a natureza e a mensagem desse livro? Primeiro, algo muito interessante que é apresentado no livro de Jó, a mensagem, a natureza desse livro, está no primeiro subtópico, por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Então, essa é a natureza e a mensagem do livro de Jó. Nós temos a primeira, por que o justo sofre? Existe bondade desinteressada, em outro questionamento, e por que o homem, pode o homem compreender a Deus? Essa é a natureza e a mensagem reflexiva do livro de Jó. O primeiro tópico aí, por que os justos sofrem? É uma pergunta. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza tanto teológica quanto filosófica. A questão do questionamento pelo sofrimento. Isso é um grande questionamento teológico e filosófico. Por que o homem sofre? Por que o justo sofre? Por que o homem sofre? A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Então, dentro do sofrimento aqui, o que é levado em foco aqui que Jó coloca é exatamente o sofrimento do inocente, que é uma questão filosófica. Por que pessoas inocentes sofrem? Já que elas não fizeram nenhum mal, por que elas sofrem? Por que o justo sofre? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? São questionamentos levantados no livro de Jó. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus, dentro do contexto ali de Jó, a ideia que se tinha era que quem sofria era pessoas más. Era quem tinha cometido algum erro dentro daquele contexto que sofria. Então o sofrimento era visto como uma punição dentro daquele contexto. Então é o que o texto aqui está colocando. Então, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Esse era o conceito de sofrimento dentro do contexto de Jó. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, uma vez que naquele contexto o sofrimento estava ligado diretamente ao pecado, ao erro, à culpa do sofredor, o livro de Jó vai mostrar que o sofrimento não é necessariamente uma consequência de pecado. Esse é o coração do livro de Jó. Ele vai mostrar
que o Jó era um homem que recebeu um testemunho da parte de Deus, mas mesmo assim ele passou por um sofrimento e ele foi ensinado através daquele sofrimento, e muitos ensinamentos nós obtemos através do sofrimento de Jó, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas, no entanto, experimentou um grande sofrimento. Então há um propósito no livro de Jó exatamente dentro daquele contexto, mostrar, diferentemente do que se pensava, de que o sofrimento não é algo necessariamente ligado ao pecado ou à culpa, no caso do transgressor. Então esse é o grande primeiro questionamento que será, vamos dizer assim, apresentado no livro de Jó. Por que os justos sofrem? Um outro questionamento: existe bondade desinteressada, ou seja, alguém pratica a bondade, alguém pratica boas obras sem nenhum interesse? Que inclusive foi disso que Satanás ele acusou a Jó. Quando Deus ele dá testemunho diante de Satanás sobre a fidelidade de Jó, Satanás então ele questiona a Deus, mas olha, ele tem de tudo, ele tem bens, ele tem tudo, tem saúde. Então ele não te serve, ele não é temente a ti de graça. Ele faz isso porque tu o retribui com bens. Então esse era o questionamento de Satanás para Deus. E aí então essa é uma reflexão que vai também ser apresentada no livro de Jó. Existe a bondade, alguém pratica a bondade, alguém teme a Deus desinteressado? E aí você deve pensar nisso. Você serve a Deus com medo do inferno, apenas interessado nos céus, ou porque de fato você o ama e o teme, e se reconhece dependente dele, pequeno diante dele? Bem, então nesse tópico, existe bondade desinteressada? É um outro questionamento. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Infelizmente, na atualidade, isso tem sido muito comum. Quantos aí devolve o dízimo, dá esmola, ajuda alguém, mas pensando em receber ou de Deus ou dos homens alguma recompensa. Para ele, Jó, no caso isso aqui é interessante, eu vou reler aqui porque tem algo aqui bem interessante. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. A tese que Satanás levantava era essa, que o homem só temia a Deus interessado nos bens que Deus podia lhe dar, que era o caso que ele pensava de Jó. Para ele, para Satanás, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Durante aí as lições nós estaremos vendo isso. Era um agraciado com muitos bens, uma família formidável, cercado de muitos amigos, gozava de boa saúde. Então aí o diabo concluiu o quê? Que nessas condições, como disse o próprio Satanás, todos são devotos. É fácil servir a Deus quando Deus está nos cercando de bens. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Era o que Satanás questionava a Deus. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então Satanás ele apostou que Jó de fato, se vivesse numa situação diferente, adversa, ele não seria quem ele era, ele não temeria a Deus como ele temeria. E o livro vai nos mostrar como é que Jó se saiu diante dessa prova. Um outro questionamento que é levantado, uma outra grande questão existencial que é levantada no livro de Jó. Pode o homem compreender Deus? Pode o finito compreender o infinito? Pode a criatura compreender, discutir com o Criador? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Isso aqui é interessantíssimo, porque nós vamos ver aqui que uma coisa é ter informações sobre Deus, e outra coisa é receber a revelação de Deus, porque isso faz toda a diferença. Existem muitas pessoas que estão indo para as religiões, para as igrejas, estão sendo informadas sobre Deus, mas não têm suas vidas mudadas. Mas quando Deus ele se revela ao homem, há uma mudança na vida do homem. Foi o que aconteceu com Jó. Jó tinha muita informação sobre Deus, ouviu falar muito sobre Deus, mas quando ele teve uma revelação de Deus, a sua vida foi totalmente mudada.
Bem, então os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Paulo tinha conhecimento, tinha informações sobre a lei, sobre Deus, mas não tinha experimentado uma revelação de Deus. Revelação essa que mudou a sua vida. Então, quando ele contemplou o Senhor numa visão, Paulo teve assim exatamente a sua vida totalmente mudada ao contemplar Deus numa visão, como está lá no livro de Atos, capítulo 9, o verso 1 até o verso de número 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Está lá no a partir do capítulo 38 até o capítulo 42. A questão para Jó não foi tanto de entender Deus, mas de experimentá-lo. Então o problema de Jó não era nem tanto, não era de fato entender a Deus, era experimentar, era ter uma experiência com Deus que resolveria tudo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada nesse precioso livro. Então, experienciar, ter essa experiência com Deus, mudou a vida de Jó e é exatamente uma grande lição que nós vamos aprender no livro de Jó, é exatamente como a experiência com Deus pode mudar totalmente a nossa vida. Então, Jó ele vai demonstrar com toda clareza o princípio bíblico de que os crentes eles são transformados pela revelação e não pela informação. Então, o que transforma crente é a revelação de Deus, não é a informação. Existem muitos que vão à igreja e, é claro, a gente sabe que existe um lugar que não há muito espaço para a palavra de Deus, mas existem lugares onde as pessoas estão bem informadas sobre o caminho. Estão bem informadas sobre o reino de Deus, mas que elas ainda não receberam uma revelação da parte de Deus, ou seja, elas ainda não foram levadas ou não se permitiram uma verdadeira experiência com Deus. Então faz toda a diferença você ter muita informação sobre Deus. Faz muita diferença você ter informação sobre Deus ou você ter experiência com Deus. Jó, ele mesmo testemunha, nós vamos ver no decorrer das lições, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora, quando ele teve essa experiência com Deus, ele percebeu que a sua vida não era mais a mesma. Então você que ainda, quem sabe você está numa igreja, numa religião. Você pode ser membro de uma igreja, pode ser até líder, até pastor. Mas talvez você só tenha recebido informações sobre Deus. E aí eu te chamo a atenção que informação não transforma ninguém. No aspecto espiritual, as informações que você tem sobre Deus, isso não te transforma. O que vai te transformar verdadeiramente é a experiência com Deus. É Deus se revelar a você, como Deus se revelou a Jó, como Deus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, como Deus se revelou àqueles que foram verdadeiramente transformados. Eles experimentaram a verdadeira transformação quando Deus se revelou a cada um deles. E é necessário que para que nós tenhamos a revelação de Deus, é necessário que nós estejamos abertos, é necessário que nós estejamos dispostos, é necessário que de fato Deus ele venha falar conosco e que haja esse momento entre cada um de nós e Deus. É um momento que não é o pastor que vai proporcionar, não é a religião, é entre você e Deus. Vai ter um momento na tua vida espiritual que você terá, deverá ter a sua experiência com Deus. A Bíblia diz que Enoque, ele viveu durante um bom tempo, 65 anos, e depois que ele teve um filho, e a partir de então, diz que Enoque começou a andar com Deus. Então, quem sabe você tem tanto tempo na igreja, na religião, mas ainda você de fato não experimentou o boom do seu crescimento espiritual, o boom do seu encontro com Deus. Então vai chegar um momento que você terá necessidade, espero que você experimente um verdadeiro encontro com Deus, um encontro transformador, uma experiência que vá além da informação, que venha transformar a sua vida, como foi no caso de Jó.
Bem, a conclusão da nossa lição nos apresenta. Nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, na sua maioria. Isto é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. São as grandes questões universais. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Todo homem, no fundo, a sua alma tem sede de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero que essa lição ela possa acrescentar muito à nossa vida espiritual, tanto enquanto cristãos, enquanto pessoas, que nós possamos ver a vida com outro olhar e que o Senhor, de fato, Ele nos leve a ter uma experiência profunda com Ele, não necessariamente por meio do sofrimento, mas aquilo que Deus tiver projetado para nós, que a sua vontade venha se realizar em nossas vidas, em nome de Jesus. E a sua vontade é sempre boa e agradável. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, eis por nós, em nome de Jesus. Amém.